de perdão. Como que eu vou me orgulhar de algo que me produz culpa, que me afasta de Deus? Como é possível eu olhar para isso e achar que isso é grande fator na minha vida? Só se eu estiver cego pelo tubo religioso. Porque a lei nunca teve esse propósito, né? O que é pecado? Alguém pode ler? Lê ali, pastor Giovanni, por favor. O que é pecado? O que é pecado? Muitas vezes é descrito como errar o alvo, isto é, falhar em viver de acordo com o rigoroso padrão da santa lei de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que é muito mais do que isso. Essa é a interpretação mais popular de pecado, errar o alvo. Mas é mais do que isso. Por exemplo, Deus condena o assassinato? Sim ou não? Não, não condena. Não. Deus condena o adultério? Não, Deus não condena o adultério. Como assim? Deus condena quem cometeu o adultério. Percebe? Não é o ato que é condenado, é quem pratica o ato que é condenado. O ato em si só leva quem cometeu o ato a fazer isso. Ou seja, o problema não é o que você faz, o problema é o que você é. Quem disse isso? Veja bem, teve um assassinato. O fato em si foi condenado pela justiça? Não. Quem que foi condenado? Quem matou. Quem fez. Nós não condenamos o ato, a gente condena quem fez o ato. Vocês entenderam ou não entenderam? E a lei, na verdade, ela legaliza, né? Ela criminaliza ou mostra a gravidade do fato. Do fato. E se cometeu o fato, é quem cometeu o fato que é condenado. Então, Deus odeia o fato. Mas ele odeia muito mais, ou condena, quem cometeu o ato. Isso está em Lucas 18. Só um instantinho. Lucas 18 diz assim: o pecador, o publicano e o fariseu estão orando. O publicano vai orar dizendo o quê? Oh Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, dou dízimo, etc. O outro disse o quê? Ó Deus, me perdoa porque eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Não, ele não disse isso. Ele disse o quê? Ser propício a mim pecar. O problema, exatamente, o problema não é o que eu faço, por mais que o que eu faço vai trazer algumas consequências. O problema sou eu. O problema não é... Eu estou com o meu limoeiro ali, ele sempre produziu limões maravilhosos. Mas agora deu um problema lá que os limões estão secos. Está bonito, você corta e está seco. O problema é o limão ou é o limoeiro? É o limoeiro. O limão é só... É verdade, está aumentando. Então, assim, a princípio, o que acontece? Nós focamos o que se faz, e a gente tem que olhar isso mesmo, mas nem sempre a gente foca quem fez. A gente foca no resultado, né? Exatamente, a gente foca muito mais no resultado no que quem fez aquilo. Então, o problema sou eu, não é o que eu fiz. O que eu fiz também é... Não, o que eu fiz... Veja, é uma questão de onde você vai olhar mais. Colocação. Exatamente. Então, eu tenho que me arrepender, em primeiro lugar, do que eu sou, porque o que acontece? Deus, eu ofendi a pessoa, eu estou arrependido porque eu ofendi a pessoa. Isso é uma boa coisa, mas não é a melhor coisa. A melhor coisa eu quero dizer assim: Senhor, eu sou um pecador, me ajuda nessa tragédia que sou eu. É diferente. Ou seja, o que eu fiz só revela quem eu
Exatamente, o que eu fiz, isso revela quem eu sou. Então, Deus vai condenar, veja bem, a Bíblia fala que Deus condena pecadores, mas não condena pecados. Porque como é que você vai condenar o pecado? Se condena quem pratica o pecado. Não tem como matar o adultério. Você vai matar o adultério? Aí ninguém vai... Você vai prender o assassino, o assassinato? Você vai prender o assassinato? O ato em si não existe como ser para ser condenado. Da mesma forma que não existe as trevas. Exatamente. Então quem é que vai pagar o ato? É quem cometeu o ato. Então, quer dizer, se eu foco só sobre o que eu faço e não sobre quem eu sou, o que eu faço eu vou continuar fazendo. Por quê? Eu não tratei a natureza, percebe? Porque eu me arrependo de ter ofendido o Romualdo, eu me arrependo de ter enganado o Romualdo, mas eu nem sempre me arrependo pelo que eu sou. Se eu me arrepender pelo que eu sou, eu vou evitar. Não vou praticar. Exatamente, eu vou. Mas se eu só foco o resultado em si, com certeza eu vou fazer de novo. Me arrependo disso que eu fiz, mas eu vou fazer. Eu vou fazer de novo, porque eu tratei o que eu fiz, mas não tratei o que eu sou. Fala ali. Não, eu estava conversando aqui com o Lucas, no caso do homossexualismo. Aham. A pessoa tem a tendência para ser homossexual, mas não tá sozinha e não pratica. Sim. Aí ela, é isso que eu não entendi um pouco, porque daí o pecado está nela, porque ela tem esse lado para ser, e não, porque o pecado em si é o ato. É o ato. Aí não comete esse ato. Mas é isso que eu quero que eu queria entender. Ela por isso que ela pratica, ou ela pratica porque ela é? A árvore já está estragada. É tratar o ser. Veja, você tocou bem. Homossexualidade, o ato e a vida de homossexualidade é pecado. E o Senhor é contra isso. Ok? E porque Deus é contra isso, Ele tem que tratar quem Ele vai condenar. Que pratica isso. Qualquer pecado. Então veja bem, olha a dinâmica. Se eu trato, vou pegar o exemplo do homossexual que você está dizendo aí. Tá, eu sou homossexual, mas eu não pratico. Mas eu sou homossexual. Independentemente se eu sou hétero ou se eu sou homossexual, eu ainda assim sou uma árvore estragada e posso cair em qualquer tipo de pecado. Sendo hétero ou sendo homossexual. Mas aí voltamos, é que nós focamos mais no fato e não no ser. Então o que a gente tem que fazer? Tem que tratar o ser. Por que a Bíblia fala assim? A nova criatura, Coríntios 5,17. A nova criatura, ela é potencializada pelo Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa, a nova criatura, é potencializada pelo Espírito Santo, ele só vai ter atos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? É aquilo que Deus quer que eu seja. Isso acontece por consequências. Agora, quem é, por exemplo, só um instantinho, quem é aquele cristão que vive caindo em pecado? Ele não tratou o ser, a natureza dele. Sim, Nilton. Esse assunto que ela está até bem. É bem atual, né? E a pessoa está lá, mas os trejeitos dela ficam. Ficam. E eu conheço gente que tem os trejeitos, mas não pratica, se casou, legal, beleza, é uma pessoa, vive com família, tem filho, eu conheço. Pode até ser batata. Agora, o trejeito é uma mania de ser que se adquiriu, alguns até consertam, que pode ser transformado. Então veja bem, irmãos, lembra sempre, como o Romualdo disse ali, Deus não tem como jogar o adultério no inferno. Mas o adúltero vai. Então, o problema nem sempre é o que você faz. O problema sempre é quem eu sou.
E por isso que o cristão, nova criatura, tem que ser cheio do Espírito Santo mesmo. Porque é só a presença do Espírito Santo dentro da gente que a gente vai evitar cometer pecados. No caso aqui, o exemplo dela o desejo homossexual na pessoa revela que ela tem um problema de natureza. Natureza, exatamente. Por ela não praticar o homossexualismo, a relação homoafetiva, homossexual, Sim. ela não gerou pecado ainda. Esse Mas tipo de não pecado. faz ela Mas pecadora. e outra coisa. Salvação. Hã? E não é salvo. Tira a salvação. Se ele for convertido, não tem problema. Aí vamos pegar lá ela é convertida, não é? Tendo problema individual. É convertida. Então ela não pratica Ela tem um desejo. Ela tem o desejo, mas ela não vive mais praticando. Ela não pratica, ela faz Mas o desejo. mas ela pratica outros pecados, porque a pessoa continua pecadora. Sim. Agora, quando o Espírito Santo está em nós, nós vamos cada vez mais evitar. Isso é possível, porque a Bíblia diz que é possível. Não vai ser 100% garantido, viu? Não vai. Não é fácil. E nem é possível, porque a partir do momento que somos todos pecadores, lógico que o pecado. E não vamos tratar isso em Romanos 7, quando Paulo vai dizer, né? Que desaventurado o homem que sou, aquilo que eu quero fazer, não faço, eu faço aquilo que não. Né? Isso seria desenvolver a salvação? Sim, é desenvolver a salvação cada dia. Na teologia luterana, nossa, olha que coisa linda, pessoal. Não, só quando pronunciar aquele glorioso nome, Mas, na teologia luterana, a gente chama disso aqui, viu, pastor Lucas? Conversão continuada. Mas conversão continuada fica mais bonito. Fica mais crente. Aí você pergunta, como é que você vai continuar a conversão? Agora, olha o show, hein? Olha o show. Participando dos cultos, da Santa Ceia, estudando no CETEL, frequentando a oitava. Tudo isso aí vai fazer com que o cristão continue convertido. Claro que eu estou falando da doutrina luterana. Agora há outras teologias, há o calvinismo, há o arminianismo. Eu estou falando dentro da perspectiva da luterana, sim. É interessante que o Atmani ensina, né, sobre a teologia paulina. Ele diz que dentro das cartas de Paulo existe uma distinção entre pecado no singular, aí é uma referência a isso que você está falando, a natureza caída. A natureza caída. Pecaminosa, pecado no singular. E pecados no plural. É o que nós vamos ver aqui agora. Ó. Que são atos pecaminosos. Olha lá, leia lá então, Giovanni, já que você... Leia lá. Olha isso que o Giovanni está falando, o pastor Giovanni está falando, ó. Há uma grande diferença entre pecado e pecados. Por isso devemos ter cuidado para não confundir, fazer coisas que não são certas, com o fato de não sermos dominados por uma dinâmica fundamentalmente má. Esse é o problema. Nós somos dominados por uma dinâmica fundamentalmente má. Continua. A diferença não é diferente daquele que existe entre os sintomas de uma doença e a própria doença. Exatamente, você está com febre. O problema é a febre ou o que causa a febre? Não é uma doença. Na febre não é. Então você veja bem, ali você tem uma infecção. Então você vai tratar a infecção. Então nós temos uma infecção. Pecado. Esse é o nosso problema maior. Né? Continua, Gil. Quando isto é compreendido, torna-se óbvio que a situação humana não é tanto o fato de termos feito coisas erradas, mas o fato de estarmos num estado sem Cristo, sob o comando, sob a autoridade, sob o controle do pecado e impotentes para escapar dele. Exatamente. Esse é o nosso maior dilema. Então o que nós devemos ensinar nas nossas igrejas? A que cada um trate a sua natureza. Mas hoje a tendência é olhar a natureza do outro. É uma desgraça isso. É uma desgraça. Olha o que ele fez.
Meu, você está pior que ele? Tiro, cara. Olha o jeitinho. É, exatamente. Percebe? Então, Deus trata, é natureza. Infelizmente, né, nas igrejas hoje existem pecados que parecem uma classe superior e outras inferiores. Por exemplo, o próprio homossexualismo, né, a Bíblia trata como um pecado como qualquer outro pecado. Claro que tem uma abrangência maior, Claro. consequências diferentes Sim, sim. do pecado. Mas pecado é pecado. E é como a Bíblia trata adultério, engano, mentira, homossexualismo, como qualquer tipo de fornicação. Claro, claro. Estão nivelados no mesmo nível. As consequências são diferentes. Olha, Mas sim. pecado é pecado no final. O pecado é uma tragédia. E Deus se entristece com qualquer ato que a gente faça que é pecado. Mas muito mais, ele se preocupa com o que faz o pecado. O meio pelo qual o pecado chega. Né? Então, é como aquela história que eu gosto muito do Agostinho de Hipona, vocês sabem? Não sei se sabem, mas Agostinho de Hipona, antes de converter, vivia na prostituição. A vida inteira dele foi só com prostituta. Por isso que, quando ele se converteu, e esse é o problema dele, com todo o respeito a ele, eu discordo da tese dele, foi ele que introduziu na teologia cristã que o sexo é um mal necessário. Quer dizer, de uma experiência negativa que ele teve com o sexo, ele entendeu que o sexo é mal em si. E ele levou isso, e olha que até Jesus voltar, ninguém tira isso da cabeça do cristão, católico ou evangélico. Pois bem, então ele viveu na prostituição a vida inteira. Mas ele se converteu. Um dia, quando ele voltou para Hippo, que era a cidade dele, ele viu uma mulher que era do tempo de prostituição dele. Aí ele se disfarçou e foi andando. E a mulher olhou assim: eu conheço aquele camarada lá. Muito bem. E muito bem. Foi meu cliente. Aí ele foi olhando para trás, e ela seguindo, e ele andando mais rápido, e ela seguindo mais rápido, e ele foi mais rápido, e ela foi mais rápido, e ele começou a correr, e ela começou a correr, até que a mulher falou assim: ei, Agostinho, pare, eu preciso falar com você. Ô Agostinho, eu sou aquela, Agostinho. E ele disse assim: mas eu não sou mais aquele. Essa é a ideia. Por quê? Porque ele estava tratando o ser, a natureza. A questão do homossexual que você levanta. E fugiu da tentação. Fugiu da tentação. Então, quando a Bíblia fala assim, fugir de toda forma de impureza, não é? Porque você está tratando o ser. Fala, meu irmão. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Vocês quiserem ficar à vontade, pode fazer pergunta, não tem problema não, pode comentar também. Esforçar para me expressar aqui. Certo. É uma questão, essa questão mesmo do homossexualismo que foi levantada é uma questão que eu preciso saber melhor, porque como que eu devo, assim, me direcionar ou até mesmo tratar uma pessoa que está nessa prática, que eu encontrei ela dentro da igreja, se eu devo realmente chegar para ela e mostrar o que é certo, falar assim: você está na prática do pecado, isso aí a Bíblia condena, isso aí você condena. Ou eu devo ter uma outra estratégia. Outra estratégia. Dosagens ali de... A pergunta Primeira coisa que você vai tratar a pessoa é o ser, não é o pecado dela. Quais devem ser as estratégias a serem utilizadas? Porque se você for tratar o pecado dela, você não está tratando o mal verdadeiro. E aí eu vou acabar tirando. Exatamente. O que você faz é pecado. Mas o que você faz também é pecado. Mas eu não sou homossexual. Mas você mente. Pecado é pecado, meu. Como é que eu trato os outros? Exatamente. Percebe? Esse tipo de evangelismo é furado. É que o pecado do outro não é visível. Ou o seu pecado é menos grave do que o meu. Percebe? Ainda tem essa questão de, tipo, eu tomar cuidado em falar da questão que para ele foi uma coisa na mente dele, onde ele escolheu, mas Isso. ele não aceita essa questão que ele escolheu. Ele fala que ele não escolheu e que ele nasceu assim. Ótimo, eu gosto muito dessa pergunta. Porque daí eu corte Tramontina. Porque, veja bem. Vamos tratar. Primeiro, o seu nome é? Ô Lucas, o primeiro é o seguinte: tratar o homossexual como um pecador qualquer. Ponto.
Esse é o segredo. Você trata-o como qualquer um pecador que precisa de Jesus Cristo. Da mesma maneira como você vai evangelizar um camarada que é gente boa, ok? Então, qual é o mal da evangelização? E é como disse Paulo em Romanos 10, tem zelo, mas não tem entendimento. É focar o que o cara faz. Não, você tem que focar quem ele é. Para começar, ele é um pecador. Trata ele como uma pessoa pecadora e fala, Jesus não morreu, Jesus morreu por nós. Jesus morreu pelo pecador. Entendeu? Para que os nossos pecados e aquilo que a gente faz seja cancelado. Então, eu sou um pecador, então eu preciso. Então, enfoca a pessoa, fala que ela é uma pecadora, fala que ela, por estar sem Jesus Cristo, ela está em condenação. Ponto. A questão da, mas eu nasci assim, você fala assim, não, e você nasceu assim mesmo. Pecador. Porque todos nós nascemos caídos. Todos nós somos uma raça caída. Só que como raça caída, pessoas têm várias tendências. Dentro dessa condição de todos somos raça caída. Uns têm a tendência a mentir, outros têm a tendência a enganar, outros têm a tendência a ser covarde, outros têm a tendência a manipular, outros têm a tendência a se envolver com drogas, outros têm tendência no alcoolismo, outras têm tendência a ser bandido, outras têm tendência a ser orgulhoso, outras têm tendência a um monte de coisa, e outros têm tendência a ser homossexual. Então, quando você fala assim, eu nasci assim, você tem razão. Porque você é um pecador, faz parte da raça caída. Só que quando a gente entrega a vida a Jesus, Ele trabalha o nosso caráter e eu passo a evitar essa tendência maligna. Aí pronto, você... Porque se você falar assim, não, você não nasceu assim. Não, mas eu nasci assim. Você tá... Mas é claro que ele nasceu assim. Você não pode negar isso. Porque ele é um pecador como qualquer um de nós. Só que são várias tendências malignas. A dele, infelizmente, vocês já ouviram, não, porque o cara é homossexual, mas ele é um cara legal, e eu tenho gente da minha família que é assim. Eles são os mais gente boa. Não, sou gente boa, o cara ajuda, é um trabalhador honesto, paga as contas em dia, não mente, não engana. Mas quando é barraqueiro, é barraqueiro. Não, mas aí quando quando é barraqueiro é para valer. Aí já é outra coisa. Mas o problema, entendeu, Lucas? Então, o cara ele nasceu assim mesmo. Por que ele nasceu assim? Porque somos uma raça caída. Não tem criança que nasce sem braço, criança que nasce sem cérebro. Tem criança que nasce sem olho, tem criança que nasce... Por que a gente nasce assim? Somos todos fruto da degenerescência humana. E por que Deus deixa? Sabe por que Deus deixa as coisas, esse tipo de aberração? Para a gente saber que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos voltar. Exatamente. Então por que Deus permite essa degenerescência humana? Que é para o Romualdo falar assim, tem uma coisa errada. Por que essa criança nasceu sem perna? Isso não está direito. É isso mesmo, meu amigo, não está direito. O que está errado? Pecado. Aí como que eu resolvo esse problema? Em Jesus Cristo. Então, essa é a dinâmica. Ok, meus irmãos? Sendo bem para vocês? Eu espero que eu não tenha escandalizado ninguém quando eu falei que Deus não condena adultério. É uma condenação, essa questão de condenação eterna é só quem pratica. Deus não aprova o fato. Veja, Deus não aprova o fato, mas condena quem cometeu. Então o problema é quem cometeu. Fala ali. Não. Ok? Beleza? Trata o caráter do pessoal que você trabalha. E daí a importância do discipulado. Aí você disse tudo. Da mesma forma que por outro lado, O o bem, discipulado é né? que trata o caráter. Claro que é. Jesus muda a natureza. Exatamente. É o meu ato de fazer o bem é uma coisa. Agora, se eu sou uma boa pessoa é outra. Ok? Entenderam bem esse texto ali, pessoal? Vamos adiante. Alguém lembra nós? Oxe, está quase na hora de tomar outro café, hein? Vamos lá.
Como precisamos compreender profundamente isto, que pelas obras da lei nenhuma pessoa será justificada. Isso significa que a lei, tendo sido violada, agora só nos pode condenar, nunca nos poderá salvar. Isso significa que mesmo que pudéssemos agora começar a guardar perfeitamente a lei de Deus, isso não poderia compensar a desobediência passada, nem remover a culpa presente. Ó, presta atenção. Isso, aqui está o segredo da vida feliz. Ô pastor Giovanni, você que gosta daqueles títulos mirabolantes que eu vejo lá, viver, Ele tá ficando igual ele. tá, viver sem culpa é viver com qualidade de vida. Gostou, pastor Giovanni? Viver sem culpa é viver. Não, você põe lá o título, viver sem culpa, aí subtítulo. Então veja, o Lucas também gosta disso. Sei que ele gosta. Aí você põe uma foto com uma pessoa assim, ó. Aí fica legal. Quer ver? Eu vou pedir para 3 pessoas alfabetizadas. O que foi, Suzy? Eu vou pedir que 3 pessoas alfabetizadas leiam 3 versículos. Hebreus 6:1. Hebreus. Terminar a frase lá? Ou não? Faltou uma só. Pode ler. Isto significa que guardar a lei não é o caminho da salvação ou da bênção de Deus sob a nova aliança. Vamos ler Hebreus 6:1, Hebreus 9:14, Hebreus 11:10. Quem gostaria de ler? Levanta a mão. Pastor Lucas, 6:1. Quem gostaria de ler 9:14? Lucas. Opa, tem outro Lucas. Um é pastor Lucas e o outro é missionário Lucas. E 11:10. 11, o Romualdo. Tem outro Lucas? Não é Lucas não? Não é Romualdo Lucas o seu nome? O pastor Lucas, leia para nós primeiro. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus. Ok? Lucas, o outro. 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Obrigado. Esse que você leu, Lucas, foi? 9:14. Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Está errado aí, não é isso aí não. Não? Vê 10:11, vamos ver se é 10:11. Eu acho que é 10:11. 10:11. E assim todo sacerdote aparecerá a cada dia? Pode ler sim. 10:11? Isso, pode ler. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Uma palavra que a gente vê recorrente nesses textos é obras mortas. Memória de obras mortas. O que é memória de obras mortas? Como é possível ter memória de obras mortas? Porque tudo que a gente faz de obras são mortas. Se as obras que eu faço, Alex, são mortas, logo a culpa está em mim.
A culpa está em mim. Olha, irmãos, nós estamos vivendo um período de privilégio. Porque a turma do Antigo Testamento, e vocês leram, os caras tinham culto, faziam sacrifícios, mas eram obras mortas. Por que eram obras mortas, Léa? Porque nenhum sacrifício, por mais perfeito que fosse dentro da lei de Moisés, seguindo todos os requisitos, tinha o poder de curar, de tirar a culpa. Aqui está o grande sofrimento do ser humano. Aliás, doutora Léa, você deve ter algumas pessoas que têm esse problema, né? Lá no seu trabalho. Culpa. Culpa! Olha, culpa é o pior inimigo de um ser humano. A culpa, ela carcome o ser humano. A sensação de estar nu diante das pessoas e diante de Deus é uma tragédia. O povo do Antigo Testamento ia para fazer o sacrifício, mas não tirava a culpa da consciência. Por isso que Deus, para consolar as pessoas do Antigo Testamento, Deus dizia: fica tranquilo, Alex, eu vou esquecer os seus pecados. Não é isso que o Isaías falou? Isaías 43? Exato. Pode ficar tranquilo. Qual é o seu nome? Ô Zezé. Viu? Qual é? Intimidade, rapaz. Intimidade pastoral. Nós estamos louco, chegada, velho. Aí, Zezé, o que acontece? Zezé, você fala: Deus, está aqui o sacrifício. Pá. Aí Deus fala assim: Zezé, fica tranquilo, eu esqueci os seus pecados. Tudo bem, Deus, eu sei que o senhor esqueceu, mas eu não esqueci. O problema não é. Então veja, lá no Antigo Testamento, o problema nunca era com Deus. O problema era a pessoa não conseguir se livrar. Por isso que o Davi, ele clamava: bem-aventurado o homem quem Deus não imputa culpa, mas no imaginário dele não tinha ninguém. Aí, por exemplo, quais são os trechos que mais um pastor lê dentro do gabinete para as pessoas? O Salmo 32. Sim. E 1 João 1, 7 e 9. São os dois trechos que mais um conselheiro, um pastor... Exatamente, vai ler. Registrar na vida das pessoas. Então, veja bem, por que eu digo privilégio? Porque quando Davi disse assim: bem-aventurado o varão em que o Senhor não imputa culpa, era o sonho dele. Mas que eles não alcançavam. E ele, Davi, estava falando de quem? Dele. Quer dizer, Deus disse assim, aí veja bem, depois que Davi morreu com 70 anos, ele tinha mais ou menos 52 anos, quando ele teve o episódio com a Batseba. O Natan disse para ele o quê? Depois daquela parábola terrível, ele disse assim: Natan, fica tranquilo, Davi, o Senhor perdoou o seu pecado. Mas qual era o problema de Davi? Culpa. Ele fica 20 anos com culpa. Aí ele vai dizer no Salmo 32, bem-aventurado é o varão a quem o Senhor não imputa culpa. Era o anseio dele, que na verdade, por tabela, o Espírito Santo estava fazendo referência a Jesus, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o Cordeiro de Deus é o único sacrifício perfeito que tira a culpa. Por exemplo,
Eu posso lembrar muito bem o que eu fiz no passado. Mas qual é a minha diferença para o povo do Antigo Testamento? Eu não tenho culpa. Eu fiz, verdade, participei de espiritismo, ia para cemitério, cultuava os demônios. Antes de Jesus. Conheci Jesus, me converti a Jesus, eu lembro de todas essas coisas, mas eu não sinto nenhuma culpa. Por quê? Porque o Cordeiro tirou. A revelação da cruz já está. A revelação da cruz já... Então veja, outro trabalho que a gente tem que fazer com as pessoas é ajudá-las a se livrar da culpa. Existe alguma... Estou lidando com uma situação, Depois eu quero dizer uma outra coisa perigosa, tá? Falar. um cara que está interno por quantidade de excesso do álcool, alcoólatra, e que no acidente ele causou um dano físico a uma outra pessoa. E que toda vez que ele olha para aquela pessoa, ele se sente culpado. Exatamente, é terrível isso. Só Jesus para tirar essa culpa dele. O cara pode tomar diazepam, pode tomar qualquer coisa que for. Viu? O problema, eu quero terminar essa parte com isso. Vai ter. O que eu fico... Não, eu estou estendendo um pouquinho a mais porque nós perdemos 10 minutos. O que eu fico preocupado, o que eu fico triste, são com pastores que em vez de tirar a culpa das pessoas, põem mais. E você sabe por que ele põe? Porque ele quer controlar. Eu estava falando para a Janisley ontem, conversando com ela, minha esposa, estava falando assim, ó, tem certas igrejas e certas denominações e certos pastores que apresentam Deus carrasco. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Meu Deus, quantos cristãos doentes estão nas igrejas. E os caras vão lá no culto, para se livrar daquela culpa. Ah, meu Deus, o pastor falou que Deus vai me castigar. E o cara vai lá e não se sente livre daquilo. E o pastor controlando ele, porque, percebe? Eu já vi o pastor falar que o netinho estava com um problema de saúde por causa de um pecado que foi. Exatamente. Tá vendo? Culpa. É muito. Então, o pastor, a pastora, o missionário, ele tem que levar cura para as pessoas. Ele tem que levar libertação. Então, mas não é uma cura assim leviana, não é uma libertação mentirosa, é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não somente a verdade liberta, naquele sentido que Jesus falou, mas outros textos vai dizer que a verdade cura, a verdade transforma, a verdade tira a culpa. Qual pastor, está aqui vocês pastores, vocês não gostariam de ter uma igreja feliz? Quando é que você deixa uma igreja feliz? Quando o povo vive sem culpa. O cara é dizimista, é ofertante, não falta nas reuniões de oração. Se tem uma promoção, o cara está lá. Por quê? Porque ele quer aliviar a culpa? Não, pelo contrário, é porque ele não tem culpa nenhuma. Ok? Vamos tomar um café, depois a gente volta?